Mas realmente eu sempre fui muito inquieto, sempre quis fazer as coisas acontecerem, sempre fui muito determinado e falando, eu vou construir uma história. Eu gostaria que meus filhos um dia olhassem para a história do pai e se orgulhassem de ter construído algo. Ser empreendedor é gerar emprego, é gerar riqueza para o país, é fazer alguma coisa acontecer, é fazer diferença no mercado, é ter algum negócio que realmente seja admirado pelos outros, na forma que ele se conduz, na forma que ele se comporta, seja prestação de serviço, como eu já fiz, seja produção de qualquer coisa, negócio que eu já entrei na minha vida, mas eu sempre fui muito, vamos dizer assim, muito determinado em relação a esse objetivo. Então eu sabia que algum lugar eu ia chegar, eu só não sabia onde. Ninguém como jovem pode imaginar onde pode chegar, mas eu observava muito, eu usava como benchmark, como referência os grandes empreendedores, os grandes empresários. Isso é muito importante, né? Eu acho que o jovem tem que ter a referência para se basear. É a experiência dos outros que você ainda não viveu que pode te iluminar o seu caminho, que pode te dar uma noção e abrir a sua visão, que eu considero uma das forças mais importantes do ser humano, é enxergar algo que eventualmente o outro não está vendo e se enxergar dentro desse contexto. Então, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, eu me enxergava em algum lugar muito grande no futuro e eu queria estar lá. Eu não vou passar essa vida para ser medíocre ou ser só mais um. Eu vou tentar ser alguém especial e para isso eu me dediquei bastante. Medo e insegurança são intrínsecos do ser humano, é natural. A gente tem medo quando está numa altura e olha para baixo e tem sensação de frio na espinha. A gente tem medo quando a gente vai enfrentar um projeto e a gente não sabe o que pode acontecer. A insegurança é natural, é super natural. Para entrar em coisa nova, sair da zona de conforto, todos esses aspectos e todas essas situações geram medo e insegurança. Quem disser, mas pode ser o Warren Buffett, pode ser o Steve Jobs, pode ser o Bill Gates, você, eu, qualquer um que está nos vendo agora, disser que nunca teve insegurança ou medo em alguma situação. Agora, como você vai enfrentar o seu medo? A coragem foi definida entre as 500 maiores empresas do mundo como um dos itens mais importantes no sucesso dela. A coragem de investir, a coragem de acreditar, a coragem de enfrentar as crises, a coragem de ter criatividade, de não desistir nunca, de ter essa determinação. Tudo isso faz parte, vamos dizer assim, da definição do sucesso. Então, sim, tive medo várias vezes, sim, já tive insegurança, mas eu consegui largamente superar isso fazendo as coisas acontecerem e não deixando de fazer, e errando, e tropeçando e levantando, e tropeçando e levantando. O bom executivo, o bom empresário acerta mais do que erra, mas vai errar também. Eu comecei com meu pai com 18 anos de idade, na empresa ele tinha uma construtora na época, depois ele vendeu, e eu comecei na publicidade com 25 anos de idade. Na época eu pensava o que eu vou fazer. Meu ex-sócio tinha um escritório, e meu ex-sócio é primo do meu cunhado, que era o Fischer, não sei se vocês lembram. Lembro do Fischer. E a gente fez uma sociedade de 17 anos, depois a gente se desentendeu. A gente se desentendeu fortemente, eu saí em 98, montei uma nova empresa do nada, chamava Grupo Nilcon. A Nilcon eu montei, esse nome eu inventei. Em 4 anos, em 2002, já era líder de mercado. Foi o maior crescimento da história da propaganda da América Latina. Não tem nada igual. Saí do zero para primeiro lugar no ranking em 4 anos, depois de ter tido uma operação de sucesso com o meu sócio. Eu escrevi até um livro, eu escrevi 2 livros. O primeiro livro, que era Construindo uma Vida, era minha biografia empresarial. E tem uma frase dele na época que a gente não se acertou nem direito no quanto ele ia me pagar para eu sair. A empresa valia mais do que ele acabou me pagando. A última frase que eu ouvi dele, quando eu falei, eu prefiro receber menos e estar livre para fazer do meu jeito do que ficar com você. Então eu vou embora e recebi menos. Mesmo recebendo menos. Aí ele falou assim, vou te destruir no mercado. E só o mercado sabe o que aconteceu com a empresa dele. Quem destruiu quem? O mercado sabe o que aconteceu com a minha empresa, mas eu não tenho prazer nenhum em falar isso, não é isso? Eu não se deseja isso para ninguém. Lógico. Eu não queria destruir ele, eu queria que ele fosse feliz no espaço dele, do jeito dele. Você pode desejar mal para os outros, são uma das piores sensações que um ser humano pode ter. Eu sempre falo isso, falo para os jovens, inclusive, não tenha inveja, queira ter, mas não queira que o outro não tenha, entendeu? Você pode querer ter, a tua ambição, ela é válida, desde que ela não seja aquela ambição que vai passar por cima de todo mundo. Eu nunca na vida quis passar por cima de ninguém, puxar o tapete de ninguém, atropelar ninguém, e olha que tive a oportunidade de fazer negócio e eu não quis fazer desse jeito. Eu brinco que no Brasil, ser honesto não é difícil porque a concorrência é pequena, né? Fazia umas palestras que eu agora cansei um pouco de fazer, ela chamava 7 forças que te levam ao sucesso. Uma das forças, eu tive que incluir a força do caráter. Se eu morasse na Suíça e tivesse educação suíça, ou eventualmente até americana, eu diria assim, eu não teria 7 forças da minha palestra se eu fosse um suíço, ou um americano, ou um alemão. Não, porque não a força do caráter para eles é uma coisa intrínseca neles. No brasileiro, é uma coisa... Nós somos um povo de boa índole, mas nós somos um povo muito espertalhão num monte de sentidos. O que eu fiz, só para vocês entenderem? Onde eu sou mais eficiente? Primeiro que parar é a pior coisa do mundo. Eu podia, eventualmente, financeiramente, me acomodar e parar, porque já tinha conquistado
alcançado todas as minhas metas financeiras, etc. Mas a vida é como andar de bicicleta. Você parar de pedalar, você cai. E a verdade é assim, se você não é mais produtivo, se você não está fazendo coisas, qual é a graça da vida, né? Eu sempre falo, você ficar de férias a vida toda, que graça tem? Você pode até diminuir, mas... Não, diminuir ok. Não, e é você se posicionar. Que seria do trabalho se não houvesse férias, seria das férias se não houvesse trabalho. A graça das férias é até que você está cansado e quer descansar. Então, a ideia aqui era, onde que eu sou mais útil, né? Eu brinco que o poder do homem está na agenda vazia, não na agenda cheia. O que é agenda vazia? Aquela que eu faço. Eu não dependo dela. O Jeff Bezos é um cara também que começou, de novo, numa sala menor que essa garagem daqui. Dele. E olha onde o cara chegou e o cara conseguiu dominar o planeta, apesar dos Alibabás da vida e tudo. A Amazon ainda é a referência. Ainda é. O que eu sempre falo para os jovens também, sempre falo assim, seja curioso, queira aprender, sempre pergunte por que não. Nunca tem uma resposta não. É por que não, tudo pode ser feito. Olha esses caras como benchmark. Benchmark em inglês significa referência. Referência. Quem foram as referências? Para mim, as referências, eu posso acreditar grande parte do sucesso da minha vida empresarial, aí eu ter tido a humildade de entender que eu preciso ter referências, no Brasil e fora. Então, assim, quem são as pessoas que eu realmente admirei e por que esses caras são diferenciados? Sabe por quê? Porque eles têm uma visão, eles enxergam algo que ninguém está vendo. Eles entendem o mercado e as necessidades que o mercado tem antes dos outros. Então, eles estão na frente do seu tempo. Então, pouca gente, não é tanta gente assim que consegue ter esse tipo de qualificação. Mas são caras que a gente tem que observar. Eu falei, porque eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser relevante naquilo que eu vou fazer. Em tudo que eu me envolvo, eu quero... a régua é alta, eu quero buscar o melhor possível. Do caralho. E tentar fazer o que o concorrente não está fazendo. E nunca está satisfeito. Ah, mas você nunca está satisfeito. Meus caras falavam assim, conquistamos uma nova conta. Qual é a próxima? Vambora. Eu não consigo, assim, não consigo. É sempre motivado por alguma coisa. E isso, esse drive que esses caras têm. O que esse cara precisava mais? Não O para. cara já é o cara mais rico do mundo, já tem tudo que ele quer. Então não é a questão do dinheiro, é a questão da realização. O cara já tinha Tesla, pô. Tesla, tinha tudo. Eu tô vendo outro dia. Agora comprou o Twitter. O sucesso de um empresário está em acertar mais do que errar. Tá? Não existe ninguém no mundo que não tenha tomado decisões erradas em certos momentos, que tenha errado em certos momentos. Tal. Eu acho que o que mais me orgulha é que se você tivesse um ranking possível de avaliar quantidade de acertos e erros, eu devo estar no top de acertos, entendeu? Então assim, eu acertei muito mais do que errei na minha vida. Já errei, já paguei por isso. Errei bastante, não é? E é o que o Michael Jordan falou, é nos erros que a gente aprende. Porque errar uma vez, ok, errar na segunda é burrice, né? Mas o mesmo erro, você pode cometer novos erros, os mesmos erros você não vai cometer. E em tudo na vida pessoal, em tudo. Eu aprendo bastante, analiso bastante o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, para como que eu vou agir daqui para frente nas novas situações. A experiência cria uma história chamada repertório. Eu criei um bom repertório. O que mais me orgulha na vida não é porque essa campanha ou aquela campanha, ou esse negócio ou aquele negócio. É o repertório que eu consegui criar dentro da minha vida. É o conjunto da obra. Onde eu posso conversar com vocês aqui, ou com um político, ou com um médico, e eu vou ter sempre repertório para estar conversando num nível bacana com a pessoa, pelo fato de ter sido tão curioso e ter devorado tanta informação quanto eu injetei. Patrimônio vai, vem, é mais rico, menos rico. O que vale é o que você pôs dentro da... Eu falo pro jovem o seguinte, não adianta estar no Google, no teu celular. Você vai numa entrevista de emprego, o cara vai perguntar uma coisa, você vai olhar no Google a resposta, ele vai contratar o Sergey Brin, que eu tô no Google, não você. Então assim, tem que estar aqui dentro. Que a única hora que isso vai embora é ou se você teve demência na velhice, ou Alzheimer, ou você morreu. Que de resto ninguém te tira o que você botou para dentro da tua mente. O teu universo de informações que você adquiriu, a tua cultura, é diretamente ligado ao teu volume do teu interesse. Você tem interesse, você vai buscar.